Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Andiara, de Língua Portuguesa, com mais uma aula para o 9º ano. Bom, o que vamos falar nesta aula? Poesia. Nesta aula, falaremos de poesia, poema, figuras de linguagem, do tipo de som, de pensamento. Agora, antes de iniciar a aula, eu vou recitar agora um versinho para vocês. Com imensa alegria e com grande gratidão, agradeço suas palavras, mas não pedi tua opinião. Bora, o que é poesia? Eu vou falar o que é poesia, porque normalmente há essa confusão entre o que é poesia e o que é poema. Então, vamos tentar agora desmistificar poesia de poema. De acordo com o dicionário Aurélio, poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções, por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Enquanto poema é a obra em verso, em que há poesia. Mais para frente eu vou explicando melhor para vocês. Do grego, poesis, poesia no sentido etimológico, significa produção artística, ou ainda criar e fazer. Essa, portanto, está presente não apenas em poemas, mas também em objetos, paisagens e outras formas de expressão. As poesias são caracterizadas pela utilização de recursos para expressar a linguagem de forma especial e diferente do normal, e provoca diversos efeitos de sentido naqueles que recebem a mensagem. Essa é a forma de escrita que é responsável por dar sentimento ao conteúdo descrito pelas palavras em obras. Graças a elas, os textos possuem emoções e transpassam os leitores. Dentre outros recursos usados para causar efeitos e sensações em que está lendo, estão os recursos sonoros, como, por exemplo, o ritmo, a rima, a aliteração, entre outros, e o uso da linguagem para sugerir imagens, como as metáforas e as personificações, por exemplo. Porém, não só na escrita pode-se ter textos poéticos. Na pintura, desenho, filme, também podemos ver poesia, pois o próprio sentido etimológico da palavra já diz que se trata do fazer artístico. E essa é a diferença entre poema e poesia, pois poema é uma forma de texto, enquanto poesia é a expressividade, o espanto, o encanto que tal obra suscita. Então, o poema é a obra feita, é o texto feito, é a forma de texto que ele vai ter dentro dele a poesia da maneira que nós vamos lendo e sentindo. Então, poesia é o sentimento. Poesia é a expressividade, é o espanto, é o encanto que nós temos pela leitura não só de um poema, mas a leitura de qualquer tipo de texto que nós vamos ler. Então, essa expressividade, esse encanto, essa coisa que mexe com nossas emoções e transpassam a todos os leitores, são chamados de poesias, que é um dos recursos que tornam esse texto um texto de forma especial e diferente para que nós tenhamos significado nele. Tá? Agora vamos falar de poema. Se poesia são os sentimentos, são as expressões, são os sentimentos de nossos corações, o que sentimos ao ler o poema, ao ler qualquer tipo de texto, os poemas são também poesias, mas usam palavra como matéria-prima. Trata-se de obras em verso. Por quê? Porque para ser poema tem que ter verso. Composições poéticas, ou ainda refere-se à arte de retratar no papel a poesia. Voltando quando eu falei de poesia, eu não preciso encontrar poesia só em poema, só naquela obra feita em verso.
Eu posso encontrar poesia num conto, numa fábula, numa imagem. Então, a poesia, ela é distinta do poema. Agora, o poema é a minha matéria-prima, é aquilo que eu tenho de construção em versos, que também é composto de poesia. No próximo slide, leremos um poema de Carlos Drummond de Andrade que faça justamente sobre poema serem poesias, que usa a palavra como matéria-prima para sua arte. Por quê? Ele vai expressar a arte, os sentimentos, as expressões. Então, esse poema, ele vai ser uma poesia aos nossos ouvidos. Título do poema: O Lutador. Esse poema é do nosso famosíssimo e renomado Carlos Drummond de Andrade, que faz parte da literatura brasileira. Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe a manhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Não me julgo louco, se eu fosse. Teria poder de encantá-las, mas lucido e frio, apareço e tento apanhar algumas para o meu sustento. Um dia de vida, deixam-se enlaçar, tontas a carícia, e súbito fogem, e não há ameaça. E nem três a sevícia, que as traga de novo ao centro da praça. Insisto solerte, busco persuadi-las, ser-lhe-eis escravo, de rara humildade. Guardarei sigilo de nosso comércio. Na voz, nenhum travo, de zango ou desgosto. Sem me ouvir, deslizam, perpassam levíssimas. E viram meu rosto lutar com palavras. Parece sem fruto. Não tem carne e sangue, entretanto luto. Palavra, palavra, digo exasperado. Se me desafias, aceito o combate. Quisera possuir-te neste descampado, sem roteiro de unha ou marca de dente. Nessa pele clara, preferes o amor de uma posse impura, e que venha o gozo da maior tortura. Luto corpo a corpo, luto todo o tempo, sem maior proveito que o da caça ao vento. Não encontre vestes, não segure formas, é fluido inimigo, que me dobra os músculos e ri-se das normas da boa peleja. Iludo-me às vezes, presinto que a entrega se consumará. Já vejo palavras em coro submisso, está me ofertando seu velho calor. Aquela sua glória feita de mistério, outra seu desdém, outra seu ciúme e um sapiente amor. Mas ensina a fruir de cada palavra a essência captada, o sutil queixume. Mas aí é um instante de entreabrir os olhos, entre beijo e boca, tudo se evapora. O ciclo da vida, ora se conclui 8, e o inútil duelo jamais se resolve. O teu rosto belo, ó palavra esplende, na curva da noite, que toda me envolve, tamanha paixão, e nenhum pecúlio. Cerradas portas, a luta prossegue nas ruas do sono. Esse poema, espero que vocês prestem muita atenção nele, releiam ele, porque ele vai servir de tópico para as atividades que vocês irão realizar. Agora, já que eu li o poema, estou falando de poema e poesia, nós vamos falar a estrutura do poema. Fazer um poema não é fácil. Fazer um poema requer requinte, requer habilidade, requer estudo, né? Não é pensar, nossa, Gonçalves Dias, Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema de qualquer maneira. Não. Eles pensaram, eles planejaram, eles estudaram. E agora nós vamos entender como que é essa estrutura, essa composição do poema, que é a matéria-prima pronta, em versos.
rimas e estrofes. Como falei, a matéria-prima de um poema são as palavras que se estruturam em estrofes, rimas e métricas. Isso, como eu falei lá atrás, é as que definem desse poema e a poesia. A poesia é aquilo que eu sinto, a poesia é a arte, é a composição artística. Já a matéria-prima do poema é a estrutura, é o poema feito em estrofes, rimas e métricas. Poema vem do grego, poem, que quer dizer compor, fazer, criar. É bom salientar que nem todo poema contém poesia. Por isso, que voltando a dizer o que é a poesia, é a expressividade da alma, é aquilo que eu sinto, é o fazer artístico. Então, nem todo poema ele contém essa poesia. Depende do estado também emocional de quem está lendo. Agora vamos ver cada elemento dessa estrutura. Começando pelo verso e pela estrofe, que são os mais fáceis, né? A poesia, por oposição à prosa, é escrita em verso. O que seria o verso e a estrofe? Verso seria uma linha que contém uma frase do poema, e a estrofe seria um conjunto de versos. Os poemas podem possuir desde um a vários versos, que seria desde uma linha a várias linhas, porque se verso é cada linha de um poema, então ele pode conter uma linha quanto várias linhas. Bem como desde uma a diversas estrofes. Ora, se verso é cada linha de um poema e se o agrupamento dessas linhas recebe o nome de estrofe, que é o conjunto de versos, eu posso ter um poema com diversas estrofes. Embora haja poemas de estrutura fixas, a maioria dos poetas atuais opta, né, ali é um errinho de digitação, seria optam pela liberdade na criação da estrutura do poema. Classificação de estrofes, quanto ao número de versos. Quando eu vou criar esse poema, que eu vou compor esse poema, eu vou seguir a métrica, eu vou seguir a rima, eu vou seguir a versificação. E a maneira pela qual eu vou compondo esse poema, ele vai ter um nome, né? Então, se eu tenho uma linha, que é um poema com um verso, ele é chamado de monóstico. Se eu tenho 2 versos, que é 2 linhas, esse poema é chamado de dístico. Estrofe com 3 versos, terceto. Estrofe com 4 versos, quarteto ou quadra. Estrofe com 5 versos, quintilha. Estrofe com 6 versos, sextilha. Estrofe com 7 versos, septilha. Estrofe com 8 versos, oitava. Estrofe com 9 versos, nona. Estrofe com 10 versos, décima. Estrofe com mais de 10 versos, estrofes irregular. Levando em conta aquele poema que eu li para vocês, de Carlos Drummond de Andrade, ele é um poema de versos, que seria estrofe irregular, porque ele contém mais de 10 versos. Eu vou dar para vocês agora um exemplo de uma quadra. O que é a quadra? É uma estrofe, voltando para vocês atrás, a quadra é uma estrofe que contém 4 versos. Bom, todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Mário Quintana. Por que é uma quadra? Quantos versos tem aí? Se eu for contar, vamos analisar? Verso, cada linha, correto? Todos estes que aí estão, um verso, uma linha do meu poema. Atravancando o meu caminho, outro verso, outra linha do meu poema.
Eles passarão. Outro verso, outra linha do meu poema. Eu passarinho. Outro verso, outra linha do poema. No entanto, 1, 2, 3, 4. 4 versos. Temos uma quadra. Agora vamos falar da estrutura fixa de um poema. Né? Existem poemas que têm essa estrutura fixa. O que é a estrutura fixa? É que quando eu vou ler, ele é sempre composto ou de soneto, ou de balada, ou de sestina, ou de rondó, ou de rondel, ou haikai, que é o formato do meu poema. Vamos entender quando que eu vou chamar esse poema de soneto. Quando ele é formado por 2 quadras e 2 tercetos. Depois eu vou dar um exemplo mais para frente para vocês de soneto. Então, o que eu vou ter aí? 2 quadras. O que eu falei para vocês? O que são quadras? São poemas formados por 4 versos. Então, eu tenho 4 versos, eu tenho 2 quadras, né? Eu tenho e 2 tercetos. Eu tenho, quando eu tenho um verso, eu tenho cada linha de um poema. Então, eu vou ter 2 quadras, eu formei aí 2 estrofes, formada pelos versos. E 2 tercetos, 3 estrofes, formada pelos versos. Correto? Balada, formada por 3 oitavas, ou décimas. E uma quadra, ou quintilha. Sestina, formada por 6 sextilhas e 1 terceto. Rondó, formado por uma quintilha, 1 terceto e outra quintilha. Rondel, formado por 2 quadras e uma quintilha. Haikai, formado por 1 terceto. Tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo, voltando lá ao exemplo do soneto. Se ele é formado por 2 quadras e 2 tercetos, eu tenho uma estrutura de 2 estrofes contendo 4 versos e tenho uma estrutura de 2 tercetos e de 2 estrofes contendo 3 versos. Correto? Então, eu vou ter 2 com 4 e 2 com 3. Assim, eu formo o meu soneto, porque essa estrutura vai ser fixa. Esse poema, ele vai ser estruturado desse jeito. A balada, a mesma coisa. Eu vou ter uma estrutura formada por 3 oitavas. O que é 3 oitavas? São 3 estrofes formadas por 8 versos cada uma, ou décimas, que é uma quadra, né? Décimas e uma quadra ou quintilha. Então, quando eu falo 3 oitavas, eu posso também chamar de décimas. E uma quadra, eu posso também chamar de quintilha, tá? E assim vocês vão seguindo. Como é feita a contagem? Vocês sempre vão agrupar verso, cada linha, e estrofe, o conjuntinho. Então, se eu tenho 2 quadras, isso corresponde que eu tenho o quê? 2 estrofes de 4 versos. E assim por diante. Bora lá. Exemplo de soneto. Eu vou colocar aqui um soneto bem conhecido para vocês, que todo mundo conhece, todo mundo fala e todo mundo morre de amor, eu acho. Exemplo de soneto. Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse que eu acabei de ler é um exemplo de soneto. Vamos conferir por que é soneto? Vamos contar. Lá a primeira estrofe. Quantos versos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho uma estrofe de 4 versos. Então, eu tenho uma quadra.
A segunda estrofe, outra estrofe de 4 versos. Então, eu tenho 2 quartetos, ou 2 quadras. E quanto que eu tenho na outra estrofe? Eu tenho na terceira estrofe 3 versos, na quarta estrofe 3 versos. Então, eu tenho, resumidamente, 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estruturas de 4 versos e 2 estruturas de 3 versos. E assim eu tenho o exemplo de soneto. Vamos falar agora da outra composição do meu poema. Tá vendo como é difícil fazer um poema? Não é tão fácil assim, né? Vou falar de escansão e sílaba métrica. Que escansão? É a divisão de verso em sílabas métricas. Né? Toda vez que vocês verem falar de escansão, podem também ter o nome aí de métrica, tá? Como que se faz? Essas se referem às sílabas existentes num determinado verso e diferem das sílabas gramaticais que nós estamos habitual a fazer. O verso é considerado na sua totalidade como se fosse apenas uma palavra. A contagem das sílabas existentes no verso é feita apenas até a sílaba tônica da última palavra do verso. E, além disso, 2 ou mais vogais no fim de uma palavra e no início de outra pertencerão à mesma sílaba. Vamos ver na prática. Antes de fazer a prática para vocês, eu vou dar o nome, né? Como que fica o nome dessa divisão, dessa contagem silábica? Como que vai ficar esse nome para vocês? Se eu fizer a minha contagem poética de um poema e esse verso for com uma sílaba, ele é chamado de monossílabo. Se esse verso, que é essa linha do meu poema, tiver na minha contagem poética 2 sílabas, ele é dissílabo. Se esse verso tiver 3 sílabas, ele é trissílabo. Se esse verso conter 4 sílabas, ele é tetrassílabo. Vejamos que aqui estamos falando de sílabas poéticas. Então, 4 sílabas, tetrassílabo. Diferente de quando falamos lá atrás de uma estrutura de 4 versos, que é uma quadra. Aqui é sílaba. Verso com 5 sílabas, pentassílabo ou redondilha menor. Com 6 sílabas, hexassílabo ou heróico quebrado. Com 7 sílabas, epitassílabo ou redondilha maior. Com 8 sílabas, octassílabo. Com 9 sílabas, eneassílabo. Com 10 sílabas, decassílabo. Verso com 11 sílabas, endecassílabo. Verso com 12 sílabas, dodecassílabo ou alexandrino. Verso com mais de 12 sílabas, verso bárbaro. Verso livre, usado atualmente pelos poetas modernistas, não possui número exato de sílabas. Vocês vão entender mais para frente como que é. Então, agora eu vou ensinar para vocês como que eu vou conseguir chegar nessas classificações de monossílabo, tetassílabo, como que eu vou conseguir? Eu vou conseguir fazendo a minha contagem de sílaba poética, que é diferente da sílaba gramatical. Olha o exemplo. Da aurora da minha vida, é um versinho aí, né, de Casimiro de Abreu. Então, se eu pegar esse verso de Casimiro de Abreu e for fazer a contagem silábica, que é a contagem sílaba gramatical, eu vou ter aí da, uma sílaba, ao, 2, ró, 3, rá, 4, dá, 5, mi, 6, nha, 7, vi, 8, dá, 9. Então, a contagem da sílaba gramatical será 9. Só que, como eu disse, eu não estou tratando de sílaba gramatical, eu estou tratando de sílaba poética, que é a sonoridade, é a rima, a expressividade do poema.
Então, vamos lá. Da, ao. Por que eu juntei aí? Perceberam que eu agrupei? Como eu expliquei lá atrás para vocês. Eu agrupei porque eu tenho, no finalzinho, uma vogal, que é tônica, da, agrupada com uma ao, que é uma outra vogal, átona mais fraca. Então, eu juntei duas vogais. Eu dei uma sílaba só. Então, eu já não tenho mais, eu tenho aí uma sílaba. Ró, duas. Rá, 3. Dá, 4. Mi, 5. Nha, 6. E a vida, que seria 6? Ia contar a vida, ia contar duas. Mas por que eu não contei duas ali? Eu agrupei em uma. Porque quando eu falo vida, qual que é a mais forte? Vi. Então, eu paro no vi, eu não conto o da. Eu vou contar o vi, tá? Então, quantas sílabas eu vou ter aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 7 sílabas poéticas e 9 sílabas gramaticais, tá? Lembrando para vocês que quando eu tenho 7 sílabas, eu chamo esse poema de... Voltando lá para vocês a tela, vamos voltar aqui para vocês mesmo procurarem. Deixa eu ver aqui para vocês. Ah lá, um poema com 7 sílabas é chamado de quê? Epitassílabo ou redondilha maior, ok? Então, se vocês fazem essa classificação silábica, que é a sílaba poética de um poema, o seu resultado, vocês vão voltar lá no número de sílabas e ver qual que é o nome, né, para dar a esse verso do poema de vocês, que vocês estão aí fazendo a separação silábica. Tudo bem? Bora lá. Exemplos de decassílabo. Então, vamos ver. E se mais mundo houvera, lá chegara. É de Luís de Camões. Novamente, se eu for fazer a separação silábica gramatical, quanto que vai ficar? Vamos contar juntos. E, se, mais, mum, do, ou, verá, lá, chegará. Eu vou ter 12 sílabas. Só que aí eu quero contagem silábica, não gramatical, eu quero poética. Então, eu vou ter que seguir as minhas regrinhas. Então, vamos lá ver. E, se, mais, mum, do, ou. Verificaram lá que eu agrupei ali o O com H? É uma regrinha também. Por quê? O do, esse O, é uma vogal tônica, forte, agrupada com o H, que é uma consoante, mas ela é átona. Então, todas as vezes também que eu tiver esse H como consoante átona, que é fraca, eu agrupo. Pode ser com a vogal ou com H, tá? Eu vou agrupar na mesma sílaba. Então, gravem. Agrupo vogal com vogal ou vogal com H. Aí eu tenho verá, lá, chegará. Qual que é a mais forte? Qual que tem a expressividade aí? Qual que contém o som maior aí? É o Gá, não é? Então, eu não conto o Rá. Por isso que eu fiz o Gá ficou numa sílaba só. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 12 gramaticais e 10 poéticas. E aí é chamado de decassílabo. Por quê? Porque eu tenho 10, se vocês voltarem lá, né? Vamos voltar para vocês saberem que pode procurar. Eu tenho 10 sílabas, eu tenho um poema, que seria um versinho chamado decassílabo. Ok? Bom, e aí não para por aí. Para fazer um poema, você tem que pensar em tudo, né? Métrica, rima, sonoridade, poesia, você tem que pensar em tudo. Então, vamos agora partir para a rima e esquema rimático. Como que eu vou conseguir fazer a rima do meu poema? Esses caras pensavam muito, né? Não eram assim, poeminha de Carlos Drummond de Andrade, que poeminha bobo. É um poeminha que esses caras pensavam.
punha a cabeça para pensar, para sair poemas maravilhosos e que passam sonoridade para nós. Vamos lá. As rimas se caracterizam pela repetição de som no final de 2 ou mais versos. Eu posso ter rima no meio também, mas é raro. Nos vestibulares, essa rima ela vai ser dada mais na construção final dos versos, tá? Mas ela pode vir também intercalada no meio desse poema, mas é um caso raro que nós não vamos falar aqui, tá? Que essa disposição é rara no meu poema. Então, vamos falar daquela mais frequente. A classificação de rimas poderá ser feita quanto à fonética. O nome já diz, fonética equivale ao estudo de som, né? Quanto ao valor, quanto à acentuação e quanto à posição no verso na estrofe. O esquema rimático é obtido através da posição das rimas nos versos e nas estrofes. Então, vamos entender. Nós vamos usar aí letras do alfabeto para construir esse esquema rimático. Classificação de rimas. Quanto à fonética, eu tenho uma rima perfeita, ou consoante, rima imperfeita. Seria assim, vou retomar. Quanto à fonética, eu tenho uma rima perfeita ou consoante, rima imperfeita. Rima toante ou assonante e rima aliterante. Quanto ao valor, eu tenho rima pobre, rima rica e rima rara ou preciosa. Essa questão de rima rica, rara, daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. Como que vocês vão entender que eu tenho uma rima rica, uma rima pobre e uma rima preciosa, tá? Quanto à acentuação, eu tenho rima aguda ou masculina e rima grave ou feminina e rima esdrúxula. Quanto à posição no verso, eu tenho rima externa e rima interna ou coroada. Essa interna que eu falei que é pouco utilizada, né? Assim, aparece menos. O que aparece mais constante para nós analisarmos é a rima que vai aparecer no final do meu poema. Quanto à posição na estrofe, eu tenho rimas alternadas ou cruzadas, emparelhadas ou paralelas, rimas interpoladas ou intercaladas, rimas encadeadas, rimas mistas ou misturadas e versos brancos ou soltos. Exemplo. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pátio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. É uma estrofe do poema de Olavo Bilac. Vamos entender o esquema rimático deste poema, dessa estrofe aí, né? Que nós vamos analisar. A, B, eu vou ter rimas alternadas ou cruzadas. Enquanto pranto, rimas externas e graves. Então, vamos primeiro classificar. Vamos lá. E conservamos toda a noite enquanto. Esse enquanto, ele rima com quê? Ele rima com aberto, ele rima com pranto ou ele rima com deserto? O enquanto rima com pranto. Então, eu coloco lá A no meu primeiro verso, pulo o segundo verso e ponho novamente A no terceiro verso, né? Vamos entender. Então, eu tenho A no primeiro verso, pulo o segundo verso e ponho A no terceiro verso. Agora, vamos entender a estrutura do segundo verso. Aberto rima com deserto. Então, eu vou colocar B no segundo verso e coloco B no último verso. Então, minha rima, ela se deu por AB a B. Essa rima, ela é chamada do quê? Rimas alternadas ou cruzadas, porque eu estou alternando. Vocês perceberam que eu alternei aí a minha letra do alfabeto? Ficou AB a B. Então, eu vou chamar essa minha riminha, esse meu esquema rimático, de rimas alternadas ou cruzadas. Enquanto pranto, rimas externas, graves, consoantes ricas e ricas. Né? Por que eu tenho consoantes ricas aí? Por que eu estou rimando lá o quê? Tô. Né? Então, eu estou tendo aí consoantes
ricas. As rimas são externas. Aberto, deserto. Rimas externas, graves, consoantes, pobres. Tá? Vamos passar aqui. Agora vamos falar de 2 tipos de figuras de linguagem. Aí vocês vão pensar comigo, professora, já vimos essa aula de figuras de linguagem, né? Eu estou retomando, porque toda a aula ela é uma sequência das aulas, né? O conteúdo, ele se entrelaça. Então, eu vou de uma aula, quando eu vou passar, que eu vou aprofundar no conteúdo, eu sempre vou pegar o gancho da última aula para eu estar caminhando, porque senão eu não consigo caminhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Nas aulas anteriores, eu passei para vocês o conceito e também algumas figuras de linguagens. Nessa aula, devido ao nosso tema principal ser poema, eu vou falar de 2 tipos de figura de linguagem. Agora, vocês estão vendo essa setinha aí do lado? Nessa seta, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem retomar o conteúdo de figura de linguagem, você vai seguir essa seta, né, para acionar o card, assim vocês vão ter acesso ao conteúdo de figuras de linguagem, que nessa seta tem o card, tudo bem? Que vocês podem voltar ao conteúdo, por aqui mesmo, ok? Então, seguindo. Como eu falei para vocês, eu já falei de figuras de linguagem, né, que vai expressar a beleza, a sonoridade, enfim, vai dar expressividade no meu poema. Só que essas figuras de linguagem, elas se compõem, elas avançam. Então, eu tenho aí a figura de som e a figura de pensamento. Olha, tudo isso para escrever um poema, gente, não é brincadeira, não. Vocês vão produzir poema depois, tá? Não é brincadeira, não. Poema analisado, hein? Então, vamos lá. Cebolinha encontra Cascão e fala: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar? Ele ficou feliz, né? Porque o Cebolinha fala tudo errado. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. O que eu tenho aí? Eu tenho uma figura de pensamento que eu vou explicar mais para frente para vocês. Tudo bem? Onomatopeia é figura de som. Ironia, prosopopeia, personificação e eufemismo são figuras de pensamento. Não falarei nessa aula, pois já falei delas na aula sobre figuras de linguagem. Vocês vão voltar no card e vão rever o que é, porque essas figuras já é para estar na mente de vocês. Ironia, prosopopeia, personificação, eufemismo e onomatopeia. Então, essas figurinhas eu não falo mais. Vocês vão ter que se virar nos 30 aí para descobrir e memorizar. Tudo bem? Agora, nós vamos falar de figura de som. As figuras de som são aqueles recursos associados aos sons das palavras. Podem ser classificados em aliteração, assonância, onomatopeia, que eu já disse na outra aula também, e paranomásia. Né? Então, olha aí, eu coloquei para vocês uma imagem, né, com letra, que seria o recurso misto, que é uma linguagem mista, que tem imagens e palavras de vários sons. Né? Tem vários sons aí, então é um tipo de figura, uma figura de som para você. A aliteração, que é uma figura de som. A aliteração ocorre quando há repetição de sons consonantais. Aí vocês vão entender a tirinha lá que eu passei para vocês atrás, que foi do Cascão e do espanto lá, do Cascão espantado pelo Cebolinha tá falando correto, né? Então, ele decorou lá essa riminha aí, então ele não tá falando nada do correto, ele decorou essa riminha. Então, vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O que repetiu aí várias vezes? Eu repeti várias vezes o R, não foi? R de rato, R de roeu, R de roupa, R de rei e R de Roma. Isso que aconteceu com o decoreba lá do Cebolinha, né? Ele decorou
mas nada, se não fosse a decoreba dele, ele fala tudo errado, tudo errado, né? Ele fala tudo errado. Então, vamos lá. A repetição de consoante R é essencial para a constituição do ritmo desse trava-língua. Então, essa figura de som é chamada trava-língua. Por quê? Porque ela repete, né? Ela vai repetindo aí essa consoante R. Tem o nome de aliteração e também é conhecida por trava-língua. Porque se eu falar muito rápido, o rato roeu a roupa do rei de Roma, às vezes eu posso embolar e não sair muito legal. Vai travar a minha língua, né? Por isso esse nome. Outros exemplos. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que eu, nesse versinho aí, eu estou repetindo várias vezes? A consoante F, não é? F de ferro, F de fere, F de ferro, F de ferido. Eu estou repetindo, tenho aliteração. Tenho aliteração, posso também chamar de trava-língua, porque se eu falar rápido, eu posso embaraçar aí, né? Fica meio estranho o som. Chove chuva, chove sem parar. É até uma letrinha é uma estrofe de música, né? Que tem lá do Jorge Benjor. Chove, chuva. Ah, não vou cantar que eu não sei, viu, gente? Não sei cantar. Então, bora lá. Chove, chuva, chove sem parar. Eu tô repetindo o quê? CH, CH, CH. CH de chove, CH de chuva, CH de chove de novo, tá? Entendendo quando eu tenho CH junto, eu chamo de quê? É um dígrafo, né? Se vocês forem ver lá na classificação. Aí vocês têm que estudar mais ainda. Olha como é complexa a língua portuguesa. Atenção! Muitos travas-línguas ditos populares se baseiam em aliterações. Por quê? Justamente por isso mesmo. Com a intencionalidade de travar a nossa língua, de dar um efeito, né, meio difícil de falar. Né? A gente fica meio que apreensivo para falar, às vezes não sai tão corretamente. Tudo bem? Mas é por essa intencionalidade que teve essa repetição. Olha como os caras lá são renomados, eles pensaram até nisso, né? Eu vou fazer trava-língua, mas eu tenho que ter aí um subsídio, alguma coisa que me faça com que na hora da pessoa recitar esse verso, recitar essa estrofe, ela vai ter aí essa dificuldade, né, no falar, no passar. E aí ele pensou na aliteração. O que é aliteração? A repetição de consoantes. Bora! E aí também tem a assonância. Se a literação eu repito consoantes, a assonância é uma figura de som que repete sons vocálicos. Exemplo: tinha o coração na mão. Aqui a repetição do som é o ão, como elemento que constitui a sonoridade da expressão. Então, se eu pegar esse ão aí, eu não tenho consoante, eu tenho vogais. Então, eu tenho repetição de vogais que me dá sons vocálicos. Esse som do ão, ele é nasalado, né? Mas ele é chamado de assonância por ele repetir várias vogais juntos. Outro exemplo, o Museu Galileu pereceu. Olha como eu repeti as consoantes. Eu. Isso me deu a sonoridade do meu poema. Eu não fiz isso por acaso, né? Eu não, né? Porque o autor, né? O eu poético lá, não fez isso por acaso. Ele fez pensando em dar o quê? Sonoridade ao meu verso. Tudo bem? Bora lá. Paranomásia. Tem um errinho ali de digitação, tá? É paranomásia. Ocorre, porque é tudo ao vivo, viu, gente? Então tem errinho de digitação mesmo. Ocorre quando há repetição de palavras com sons parecidos. Exemplo: o cavalheiro é um cavalheiro. Ó, eu falei cavaleiro, mas quando eu falei rápido, deu a impressão, né, que eu estou repetindo 2 vezes a palavra cavalheiro, a última que prevaleceu. Então, dá a impressão que esses sons são parecidos, só que eles não são.
Eles são palavras diferentes, mas de sons parecidos. Então vamos lá, de novo. O cavaleiro é um cavalheiro. Então, se eu falar rápido, vocês levam por prevalecer o som da última. Vai parecer que eu estou falando tudo lhei, mas não, tá? Apesar de possuírem sons parecidos, as palavras cavaleiro e cavalheiro possuem significados diferentes. O que é cavaleiro? É quem cavalga. E cavalheiro é um homem gentil, que não existe mais, gente, meu Deus. Ai, estou à procura. Outros exemplos. Os discentes conversaram com o docente. Então, se eu falar rápido, eu vou ter som parecido, discente, docente. Só que são palavras que têm significados diferentes. Discentes quer dizer o quê? Alunos. Docente quer dizer o corpo docente, o corpo de professores. É uma forma culta de falar. O peão jogava peão. O peão jogava peão. O peão quer dizer o quê? A gente, costuma classificar as pessoas que trabalham num serviço mais pesado, Isso não pode, viu, gente? Isso hoje em dia é bullying, Não pode nem falar isso. Mas, aqui na frasinha que não foi eu que criei, foi algum autor aí que criou, quando eu falo peão, por exemplo, eu trabalho em obra. Então, o peão de obra, que eu trabalho num serviço mais pesado, jogava peão com filho, peão de brinquedo. Só que ele tem o quê? A sonoridade parecida, mas significados completamente diferentes. Atenção! É fácil cometer equívocos com palavras parecidas. Cuidado para não confundir palavras que tenham semelhança no som e na escrita. Assim vocês vão falar uma coisa, querer dizer uma coisa e falar outra. Tome cuidado! Figuras de pensamento agora. Se as de som é para produzir o som, as de pensamento são utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação. As figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Ora, que fácil de aprender. Se são figuras de pensamento, vai trabalhar com o quê? O que tem na minha cachola? Ideia e pensamento. Quais são elas? Alguns exemplos para vocês. Gradação ou clímax. Na gradação, os termos da frase são fruto da hierarquia. Ordem crescente ou decrescente. Para eu fazer, eu tenho que pensar, eu tenho que ter ideia. Por quê? Vamos entender. As pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram. Eu fiz o quê? Eu fiz uma hierarquia. As pessoas, primeiro essas tais pessoas chegaram ao recinto, depois essas pessoas sentaram, depois essas pessoas comeram e depois essas pessoas dançaram. Ela tem uma ordem. E nessa ordem ela pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ela está crescente, Porque chegam, sentam, comem, depois levantam e dançam. Nesse caso, a gradação vai ao encontro com o clímax, ou seja, o encadeamento dos verbos se faz na ordem crescente e, por isso, trata-se de uma gradação crescente. É o que eu já disse antes. Chegaram, sentaram, comeram e dançaram. Por outro lado, se a gradação é decrescente, é denominada de anticlímax. Então, eu tenho gradação crescente, clímax. Eu tenho gradação decrescente, anticlímax. Vamos pegar um exemplo de decrescente. Estava longe, hoje perto, agora aqui. Então, por que decrescente? Porque eu comecei do que é mais longe, eu vim para o mais perto e depois eu vim para o aqui. Se fosse crescente, seria aqui, perto, depois longe. Eu fiz a ordem inversa. Eu fiz a ordem decrescente. Então, tem aí a figura de pensamento, que eu pensei pra caramba para fazer isso, eu não, tá? O autor pensou e teve aí a figura chamada gradação, mas anticlímax, porque a ordem é do meu versinho decrescente.
acrescente. E a hipérbole, ou alchese? Vamos mais conhecer por hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem baseada... Eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui, porque o nosso tempo de aula está esgotando, viu? Vamos correr aqui. A hipérbole é uma figura de linguagem baseada no exagero intencional do locutor. Isto é, expressa uma ideia de forma exagerada. Por exemplo, liguei para ele milhões de vezes essa tarde. Quem é que liga milhões de vezes? Você conta quando você está ligando? Você fica contando lá, 1, 2, 3, 4, 5, imagina, né? Eu parei no 2, já cansei. Mas é a expressão. Então, eu tenho um exagero. Isso vai me dar a sonoridade ao meu verso. Demora um pouco essa aula, gente, porque falar de poesia é uma coisa muito legal, uma coisa muito criativa, uma coisa que aguça a alma. Enfatizar que ligou muitas vezes, entretanto, não chegou a 1 milhão num pequeno espaço de tempo, ou seja, durante uma tarde. Eu fiz o quê? Eu fiz uma hipérbole aí, eu exagerei, né? Mas de forma intencional para causar sonoridade a meu verso, a minha estrofe, ao meu poema. Litote. Assemelha-se ao efemismo, uma vez que atenua a ideia do enunciado mediante a negação do contrário, sendo, portanto, a figura de linguagem que se opõe à hipérbole. Por exemplo, aquela bolsa não é cara. Pela expressão destacada, podemos concluir que o locutor enfatizou que a bolsa é barata, ou seja, a negação, o contrário, não é cara, quer dizer que ela é barata. Tudo bem? Isso é um litote. Antítese são palavras contrárias, opostas. Corresponde à aproximação. Então, vamos lá. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Ódio e amor. Totalmente oposto, né? Paradoxo ou oxímoro. Diferente da antítese, que opõe palavras, o paradoxo corresponde ao uso de ideias contrárias, aparentemente absurdas, por exemplo. Esse amor me mata e dá vida. Então, eu tenho uma ideia aí que se eu tenho um amor, ele vai me dar vida, só que ele me mata ao mesmo tempo. Então, eu estou tendo ideias contrárias. Tudo bem? Apóstrofe. Caracteriza as expressões de chamamento ou apelo. Função que se assemelha ao vocativo, por exemplo. Ó Deus, tudo que é apóstrofe eu vou chamar, né? Eu vou fazer um apelo. Ó Deus, ó céus, por que não me ligou? O chamamento utilizado antes enfatiza a indignação do locutor com a falta do telefonema. Então, isso é chamado de apóstrofe. Gente, por essa aula é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão produzir poemas, vai ter atividades para vocês. É claro que tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto, tudo bem? Beijos e espero que tenha gostado. Bom dia, boa tarde e boa noite.